Professor Alex, eu desenvolvi um macete para resolver questões de reações orgânicas. Você quer saber? É o seguinte, eu vejo que a questão é de reações orgânicas e já pulo. Salve, salve, galerinha! Estamos juntos mais uma vez para o nosso encontro semanal aqui do Minuto da Química. Gente, já estamos na quinta edição e os alunos têm agradecido e o nosso encontro já é um sucesso. Espero que você esteja aproveitando ao máximo esses conteúdos e, obviamente, estou aqui para ajudá-los nessa jornada. O ambiente é o que, gente? Hostil, selvagem, agressivo, mas é possível a gente pegar caminhos menos tortuosos. Galerinha, no nosso último encontro, nós estivemos juntos para bater um papo sobre um tema muito recorrente nas provas. Batemos um papo sobre termoquímica. Um assunto de altíssima incidência, tanto no Enem quanto nas provas de vestibular. O assunto que, junto com reações orgânicas, foi o de maior recorrência nas últimas provas da UFG. Não poderia ser diferente. Hoje eu vou trazer o outro assunto que também teve 7 incidências nas últimas provas da UFG. Hoje nós vamos bater um papo sobre reações orgânicas. É o terror da galera, né, gente? O terror da galera. Muita gente considera reações orgânicas um dos temas mais complexos que nós temos na química. Bom, gente, para fazer esse tema ficar docinho, igual abacaxi pérola, nós vamos para o nosso quinto encontro e eu vou trazer para vocês, mais uma vez, orientações de estudo e as melhores estratégias para que você não abandone este tema. Bom, galerinha, então vamos juntos? Deixa eu colocar para vocês aqui. Galerinha, como eu sempre tenho feito, eu trouxe para você no dia de hoje uma análise sobre esse tema específico, reações orgânicas. Nós estamos falando aí de um dos temas que é muito longo quando você trabalha essa matéria aí durante o ano ou durante o semestre. Por exemplo, vamos lá, o que estudar, né? Mais uma vez, eu trago para vocês aquela análise que nós fizemos no primeiro encontro, sempre levando em consideração que pode ser que esse seja o primeiro vídeo que você está assistindo. No primeiro encontro, nós tivemos aí a possibilidade de fazer uma análise completa sobre as provas anteriores da UFG, que é o que nós temos como referência para uma prova que está retornando. E aí, como você observa aí na sua tela, nesse gráfico de barras, nós tivemos 7 incidências de termoquímica, 7 incidências de reações orgânicas, seguido por tabela periódica, isomeria e etc. Depois, se você ainda não fez, gostaria que você fizesse uma análise sobre esses gráficos que eu disponibilizei no nosso primeiro Minuto da Química. Galera, e qual é a minha intenção fazendo agora essa análise dos temas mais importantes? Não só que você possa ter consciência que a possibilidade deles estarem na prova da UFG é grande, mas, obviamente, também fortalecer esses assuntos para outros concursos que você esteja participando. Por exemplo, no caso de termoquímica e reações orgânicas, você vai estar estudando ao mesmo tempo para o UFG e para o Enem, já que são assuntos
top 10 nas duas possibilidades. Perfeito, galera? Ficou bacana? Então, gente, vamos lá? Vamos começar o nosso dia de hoje. Como eu tenho feito, o que estudar? Reações inorgânicas, você lembra lá que só tem 4 possibilidades: a decomposição, a síntese, a simples troca e a dupla troca. Em química inorgânica, você tem aí um número bem restrito de reações e, inclusive, os programas restringem mais ainda, cobrando reações inorgânicas mais a nível de funções inorgânicas, que são as reações entre ácidos e bases, óxidos, ácidos, óxidos básicos e etc. Na química orgânica, o buraco é mais embaixo. Sabe o buraco, gente, o fundo do poço que eu sempre menciono com vocês? Não é isso não, gente. Pode parar aí que o cara já está querendo é desistir. Então, no caso da química orgânica, nós temos um bloco de reações bem maior. Na sequência, eu vou passar para vocês as dicas e estratégias que você deve utilizar para estudar reações orgânicas, mas a primeira coisa que você tem que fazer é separar essas reações nos blocos, que a gente chama de grandes blocos de reações. Então vamos lá, eu vou marcando aqui com você, olha que bacaninha. Vamos começar aqui com reações de adição. As reações de adição seriam uma ótima pedida para você iniciar os seus estudos. Aqui eu gostaria de destacar que você vai estudar a famosa regra de Markovnikov e tentar aplicar conceitos importantes nas reações de adição, com rompimentos de duplas, triplas e mesmo abertura de cadeias cíclicas. Ok, galera? Eu não vou perder muito tempo aqui destrinchando cada tipo, mas as reações de adição, elas são típicas das cadeias insaturadas, ok? Seria legal também você dar aquela olhada com carinho nas reações de eliminação. Mais à frente eu vou dar destaque a algumas delas, né? Mas aqui nas eliminações, eu diria que você não pode deixar para trás a desidratação intra e intermolecular de álcoois, em função da grande incidência que nós temos desse caso. Bom, gente, aí você vai para um grupo grande de reações que envolve as reações de substituição. Aqui 2 grandes destaques, né? Primeiro, para substituições eletrofílicas que acontecem nos compostos aromáticos. Não pode deixar de dar uma olhadinha naquela história do metadirigente, ortoparadirigente, os ativantes do anel, os desativantes do anel. Ok, galera? E a outra é estudar com carinho as substituições nos alcanos. Chique ou não, gente? Bacana? Tá legal? Tá bacana de acompanhar? Bom, galera, reações de oxidação são muito importantes dentro dessas provas. Gostaria de dar destaque para a oxidação dos álcoois e os aldeídos e estudar aqueles 3 tipos clássicos de oxidação: a branda, a enérgica e a ozonólise. Galerinha, oxidação também engloba as reações de combustão, fazendo inclusive aquela conexão com termoquímica, que a gente já bateu aquele papo. Você fazer a combustão de um determinado combustível orgânico e dentro desse princípio você fazer algum tipo de estequiometria da quantidade de energia envolvida, aquela coisa que a gente já conversou. Bom, galera, tem um blocozinho de outras reações e aqui eu gostaria de incluir a esterificação, a hidrólise, a saponificação e a reação de transesterificação na formação do biodiesel.
Você poderia, inclusive, se estiver estudando de uma forma mais profunda, incluir também aí as reações com compostos de Grignard. Moçada, eu sei que quando você faz uma análise assim, nossa, professor, é matéria demais. Eu acho que é até uma forma de você enxergar que por ser um conteúdo longo, dificilmente ele fica fora das provas. Eu falo a mesma coisa, a gente vai fazer uma análise assim também para equilíbrio químico. É um capítulo muito longo. Dificilmente você vai fazer uma prova de química que você não tenha a incidência de vamos falar assim, tópico envolvendo equilíbrio químico. Assim acontece com as reações orgânicas. Eu costumo dizer para os meus alunos que é assim que você cria o verdadeiro diferencial em relação ao seu concorrente. Bom, galera, para a gente finalizar essa primeira parte do nosso encontro, eu trouxe aqui de uma forma bem criteriosa algumas sugestões, porque reações orgânicas é caracterizado por ser um assunto que a moçada desanima, entrega os pontos, morre na praia. Então, a primeira dica, perseverança. Continue estudando, estude em pequenos blocos, tira aí 20 minutinhos da sua semana, daqui até a prova, para você estudar reações orgânicas. Primeira coisa que você vai fazer então, reconheça os padrões. O que é isso? Sempre identifique que tipo de reação é possível acontecer naquele caso. Adição, substituição, eliminação, oxidação. Bom, observe as ligações. Você tem duplas, triplas, o composto é aromático, é um alcano, existem aqueles critérios que estão passíveis de oxidação. Estudar reações orgânicas não é simplesmente decorar. Eu já vi muito aluno de família que toma aquele leitinho semi-desnatado na canequinha do Ben 10, com o morango do amor, que o cara simplesmente põe, se for fulano mais beltrano com tal catalisador, vai acontecer isso. Pelo número de reações ser muito grande, se você partir para o caminho de decorar, a possibilidade de insucesso ela é muito elevada. Tente encontrar padrões. Tente encontrar padrões. Bom, galera, agora sim, se você encontrou um padrão, vou te dar um exemplo bem típico, os alcanos. Alcanos não tem dupla para ser atacada, não tem tripla. É um grupo de substâncias de baixa reatividade. Então eu vou ter que apelar, eu vou ter que partir, por exemplo, para radicais livres. Então eu sei que no caso dos alcanos, quando tiver ali na setinha a presença de luz, eu já sei que vai rolar uma substituição radicalar. Olha que bonitinho, eu estou te dando um exemplo e esse tipo de padrão você vai encontrar em quase todos os tipos de reações. Ok, galera? Bacaninha? Hoje a nossa análise está sendo um pouco mais complexa, porque obviamente nós estamos trabalhando com um grupo de substâncias, um grupo de reações e um assunto que é muito longo, é mais complexo, né? Galerinha, aí finalmente, depois de tudo isso, você vai procurar resolver exercícios. Mas olha a minha dica para vocês. Você vai resolver exercícios em blocos. Tira 5 exemplos de reações de adição. Por exemplo, eu escolhi lá um que segue a regra de Markovnikov, o outro que não segue a regra de Markovnikov, e faz ali um blocozinho de 5 reações típicas de adição. Depois você vai fazer síntese de substituição, síntese de eliminação, para aí sim você começar a perceber os padrões que cada uma dessas reações possui. Ok? Por fim, galera, você vai montar aquele mapa mental, né? Utilizando ali qual o reagente,
qual o tipo de reação, tem algum acessório, catalisador específico que eu tenho que conhecer, tipo de energia, se é calor, se é luz, né? E finalmente, qual é o produto que aquele tipo de reação geralmente dá. Galerinha, tem uma lenda de que eu tenho que estudar essas reações focando no mecanismo específico. Não, não é bem o mecanismo, mas o padrão em que aquela reação está ocorrendo. Gente, você está vendo como é que está ficando bacana essa nossa análise? Se você adotar isso de uma forma criteriosa, eu acho impossível você não começar a entender o caminho dentro das reações orgânicas. A partir do momento que você começa a entender aquela, vamos falar assim, repulsão que a gente tem pelo assunto, começa a desaparecer, você começa a perceber um padrão, e se você manter esse assunto na sua grade de estudo, eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido em qualquer prova de química que você vai desenvolver. Ficou massa, galera? Ficou tranquilo? Então vamos agora dar um pulinho aqui para aquela dica de saúde, sobrevivência e ambiente hostil que eu tô passando para vocês todas as semanas. Olha aqui, galera, deixa eu já colocar aqui, eu vou voltar, vou colocar no Google aqui, para ensinar aquele caminho clássico para a galera, já que de repente você esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez. Então, o caminho que muita gente já está sabendo, você vai entrar lá no alexquimica.com.br. Nós criamos aí aquela páginazinha especial só para o UFG 2026. Então, lá na aba superior, você vai clicar em UFG 2026. Essa página foi criada em especial para esse nosso momento. Aqui no Minuto da Química, você vai encontrar dois posts, vamos dizer assim. O primeiro com as listas, que eu diria, galera, que desse nosso encontro aqui, tem sido uma das partes fundamentais. Você entender que esse tema é importante e partir para cima dos exercícios. De uma forma bem criteriosa, eu estou montando esse material para vocês, trazendo questões antigas da UFG, mas resguardando também para que você tenha contato com a matéria de uma forma global. Isso faz com que a gente não seja surpreendido caso tenhamos aí uma prova totalmente diferente, já que nós estamos falando de um retorno. Galera, aqui já está postado para vocês reações orgânicas. Vou clicar aqui para abrir com vocês. Olha que bonitinho. Começa aqui com as questões da UFG. Eu coloquei aqui, gente, para vocês 25 exercícios. Os exercícios estão gabaritados e tem também a resolução, o comentário. Bem bacana, assim, basta querer estudar, né? Isso aqui vai ser a forma de você ver se o seu estudo está tendo uma evolução satisfatória. Aqui embaixo, galera, tem um resumo teórico que eu montei especialmente para reações orgânicas. Você vai falar assim, é o único material de estudo que eu vou empregar? Não. Mas aqui tá como se fosse uma ficha resumo das reações que você precisa trabalhar. Eu coloquei aqui os 6 tipos de reações, tem mais de 50 exemplos, tá? E mais ou menos 15 mecanismos reacionais diferentes. Olha que bonitinho aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá, gente? Reações de adição. Se você clicar em cima de reações de adição, vai abrir para você aqui hidrogenação, exemplos, com os catalisadores aqui embaixo, explicando bonitinho o que está rolando, tá?
halogenação, hidrohalogenação, hidratação, adição em alcinos e adição com água oxigenada. Se você voltar lá, você vai ter exatamente a mesma coisa para substituição, para as reações de eliminação e para reações de oxidação. Redução também. E aqui, galera, ó, aquelas outras reações que eu falei para vocês. Olha lá, vou abrir aqui: esterificação, saponificação, reações com compostos de Grignard, condensação aldólica, reação de Claisen, polimerização por adição, polimerização por condensação. Gente, pensa no materialzinho que está completo, tá? Material que está completo, para não ficar muito longo nosso vídeo, né? O pessoal desanima quando você põe um vídeo muito longo. Eu queria que depois você explorasse isso aqui com bastante cuidado, com bastante carinho, porque vai valer a pena. Bom, voltando aqui para a nossa apresentação. Deixa eu voltar aqui, gente. Voltando para a nossa apresentação, como se não bastasse o material, a lista, eu queria dar uma dica, galera, uma dica preciosa. Tem aqueles alunos que ele não consegue estudar ali só de uma forma visual, olhando para a reação e vendo ali o produto, né? Ele gostaria de ver aquilo ali acontecendo, a explicação de qual ligação que rompeu, onde está entrando, quem está substituindo quem. Então eu queria deixar uma dica para vocês aqui, galera, de um portal. Ele tem praticamente toda a química, mas a parte de química orgânica dessa galera ficou muito legal. E ali aparece um quadro e o professor explicando cada uma dessas reações. Então, se você achar necessário assistir ali uma pequena explicação, essa dica é muito preciosa. Por quê? Porque você vai perceber ali que o meio que no passo a passo, meio que no pegar na mão, você vai ver ali o professor explicando, tá? O Khan Academy. Professor, mas é meu caso assim que faço espanhol? Uai, gente, fica em silêncio e não atrapalha a minha dica. Pessoal, vou deixar a descrição, desculpa, o link para você acessar esse material na descrição do vídeo, lá no YouTube. Inclusive, gente, eu queria deixar essa dica, tá? Às vezes você está assistindo o Minuto da Química aí no celular, no iPad, e fica pequenininho, não dá nem para você fazer a leitura certinha aí do que está sendo projetado para você. Então, se você puder, até entrar lá no canal, marcar o sininho, seguir o professor, né? Garantir o sucesso da família, né, galera? Galera, deixa eu voltar então aqui para mim, para a gente fazer aquele encerramento massa. Mais uma vez, agradeço aos elogios, agradeço a galera que tem me acompanhado. Quem não está acompanhando, tá perdendo, galera, tá perdendo, porque química tem um peso muito elevado nessas provas. E se você está afim de criar um diferencial sem atropelos e podendo estudar gradativamente, eu te aconselho, siga o Minuto da Química, porque é sucesso. Fica com Deus, fica na paz, te espero no nosso próximo encontro e aproveite ao máximo, galera, todo esse material e esse conteúdo que estou deixando para vocês. Beijo no coração e até o nosso próximo Minuto da Química. Valeu, galera!